Bom dia, pessoal. Bom dia, começando mais uma live aqui no Instagram. Semana do Carnaval, né? Hoje é quinta-feira de cinzas. Não, ontem foi quarta-feira de cinzas. Hoje é quinta-feira, pós-carnaval aí, foi um carnaval diferente aí. Bom dia, Rayane, bom dia, Júlio, todo mundo que estiver entrando aí. Hoje o tema é muito importante. Alguém me deu um feedback aí se o som e a imagem está boa, porque eu estou aqui no Wi-Fi, então se precisar eu mudo para o 4G, nem sempre está bom o Wi-Fi, a gente tem que ver aí. Bom dia, Juliana. Hoje você não foi a primeira não, hein, Juliana? Ó, você foi a quinta a entrar, ó. Que isso, você pode melhorar. Brincadeira, Juliana. Ela sempre é a primeira a entrar, né? Tá lá na Inglaterra. Bom dia. Tá bom o som e imagem, né, Rayane? Obrigado, então, valeu. Hoje é um tema muito importante, né? Visto que o sono é a base de tudo, né? Muitas pessoas erradamente acreditam que o sono é para descansar só, né? É só para descansar, só para descansar os músculos, descansar o cérebro, né? Mas não é, né? Pelo contrário, né? O momento do sono é um momento no qual o cérebro está muito ativo. Em alguns momentos, em algumas fases do sono, principalmente na criança, o cérebro ele pode estar mais ativo até do que quando está acordado, né? E muita gente não sabe disso, né? Então o sono não é somente para descansar, ele é também para descansar, mas ele tem funções que vão muito além disso, né? E infelizmente a gente não vê a devida importância dada ao sono. Todo mundo quer que o filho durma bem, né? Todo mundo quer que o filho durma bem. Se perguntar para 100 mães, eu acho que 100 vão responder. Você quer que seu filho durma a noite toda? Todas vão falar, eu quero, né? Mas no momento que a gente orienta como implementar essas mudanças, muitas vezes a pessoa vê alguma dificuldade e acaba deixando para lá. Por quê? Justamente por não ter a noção de quão importante é o sono na vida da criança e na vida dos pais, né? E justamente hoje que eu vou falar, o impacto do sono, não só os benefícios que o sono traz, mas a falta dele, a privação dele, o que ele causa, né? E muitos sintomas em criança, muitos sintomas dos mais variados, né? A gente eu atendo presencialmente aqui muitas crianças, não só aqui no meu consultório, como na comunidade que eu tenho no Facebook, Pais Pediatras, que eu entro todos os dias para fazer live lá. Por sinal, se tiver alguma mamãe da comunidade aí, coloquem a nossa hashtag lá, Mães Unidas e Seguras. Daqui a pouquinho estarei lá na comunidade respondendo as dúvidas lá. Inclusive estamos com vagas abertas aí. Quem se interessar, clica no link da descrição da bio e para se inscrever ainda temos vagas. Daqui uns dias a gente encerra. Mas enfim, então e também eu recebo também no meu WhatsApp as dúvidas das mais variadas em relação à criança que está irritada, criança que está chorosa, criança que está agressiva, que não está aprendendo, que não está concentrando. E em grande parte dessas crianças, quando a gente vai fazer que a gente chama de raio-x, não é um raio-x literalmente, né? Mas quando a gente vai pegar uma lupa e analisar, em grande parte delas o sono ele está envolvido, né? E muitas vezes a pessoa acha que é uma consequência, ele não está dormindo bem porque ele está irritado, e muitas das vezes é o contrário, né? A criança está irritada por não estar dormindo bem, e aí realmente vira aquele ciclo vicioso. Então traz impactos para a criança a curto, é o que eu vou falar. O que eu vou falar nessa live de hoje? Os impactos positivos e os impactos positivos do sono e os impactos negativos da privação do sono, que é importante a gente saber, no curto, médio e longo prazo para a criança e para a família, né? Consequentemente para a família. Então é importante a gente entender, porque à medida que a gente entende a importância de um tema, né? A gente começa realmente a correr atrás de mudanças, né? É importante a gente conhecer também o que é esperado para cada faixa etária. Eu atendo muitas crianças que às vezes a mãe vem, doutor, meu filho não está dormindo. E quando a gente vai analisar a quantidade de sono que ele está dormindo, é o esperado para a faixa etária, né? Em alguns casos, às vezes a criança está mudando o horário, está dormindo demais de manhã, dormindo muito tarde, dormindo até tarde. Então tem modificações. Então é importante você entender o que é esperado de tempo de sono para o seu filho e quais os horários melhores
para que a criança durma. Em cada faixa etária é importante ter algumas rotinas, tá bom? Então, basicamente o que eu vou falar aqui é da importância do sono. Eu não vou entrar em tempo de sono, não vou entrar em especificar essa parte de tempo de sono, mas é mais da importância do sono. À medida que as pessoas se conscientizam de quão é importante, elas começam a correr atrás das outras informações. Então, como eu disse, não é só para descanso, né? O sono não é só para descansar. Pelo contrário, o cérebro, em algumas fases do sono da criança, ele está muito mais ativo, muito mais funcionante, né? Essas polissonografias, alguns exames que analisam também a parte de circulação sanguínea cerebral, né? Aqueles scans que conseguem detectar o fluxo sanguíneo, né? Fica mais vermelho naquele lugar, quando tem mais circulação de sangue, conseguem perceber que algumas áreas do cérebro da criança estão mais ativos em algumas fases do sono, né? O sono é importantíssimo, inclusive para o aprendizado. A gente acha que a criança aprende acordado, e não. A criança pega as informações quando está acordado, mas essas informações elas são fixadas numa área do cérebro específica, que é a área do aprendizado, durante o sono. Então, se não houver o sono adequado, a criança não aprende. E quando a gente fala não aprende, não é só o aprendizado, a alfabetização, o aprendizado escolar, isso também é impactante, mas o aprendizado do dia a dia. E a gente precisa lembrar, eu já fiz lives sobre isso, que tudo é aprendido. A única coisa que o neném nasce já fazendo, que é instintivo, é respirar. Então, ele nasce, respira, né? Quando não respira, por isso que tem que ter um pediatra do lado. Tem alguns que não respiram, o pediatra tem que ajudar a respirar. Mas a grande maioria, 90% dos nenéns pelo menos, nascem respirando. Só, a única coisa, o resto, tudo ele vai aprender com o passar do tempo, né? E ele tem os órgãos de sentidos funcionando, audição, visão, tato, paladar, olfato, isso vai aprimorando com o passar do tempo, e com esses órgãos de sentido, ele consegue aprender as informações do mundo, né? Ele vai aprender através do tato, através do odor das coisas, através da visão, através daquilo que é ensinado. Então, inclusive a alimentação. Muitos acham que a alimentação é instintivo, e não é instintivo. A alimentação é aprendida. O neném não nasce sabendo mamar, ele tem que aprender a mamar. Ele tem um reflexo de sucção, um reflexo dentro do útero mesmo, né? Alguns ultrassons que a mãe faz, às vezes ele está chupando o dedinho dentro do útero, né? Isso acontece. Agora, isso é reflexo, né, de sucção, mas ele não sabe mamar a pega correta. Então, tudo isso é aprendido. Então, é importante as mães, as gestantes aí que estão me ouvindo, né? Seu neném tem que aprender, inclusive, a mamar. Se não foi ensinado de forma correta, e eu falo muito isso nas lives, né? Em tudo, em qualquer setor que você for ensinar qualquer coisa para o seu bebê, seja ensinar a mamar, seja ensinar a alimentar, seja ensinar a engatinhar, a encaixar cubinho, a rolar bolinha, tudo tem que ser com afeto. O bebê aprende com emoções, ele não aprende com a razão. Você tem que mamar porque você precisa ganhar peso. Não, ele vai aprender com as emoções negativas, se ele for forçado a comer, por exemplo, e ele vai aprender que aquilo ali é um momento desagradável e ele nunca mais vai querer comer. Ou com emoções positivas, né? Com prazer, com atenção, isso é um fato aprendido. Então, quando a gente fala que o sono é responsável por fixar o aprendizado, nós estamos falando que não é só o aprendizado escolar, a alfabetização, mas tudo que o neném aprende. E isso aí é explicando o porquê alguns bebês, por não dormirem bem, tem atraso no desenvolvimento, né? Não estou falando que toda criança que tem atraso no desenvolvimento é porque não dorme bem, não. Mas é uma das coisas que a gente precisa ver, né? E eu atendo com frequência aqui crianças que, por não estar dormindo adequadamente, dormir tarde, né? Principalmente com a pandemia, isso intensificou. Já acontecia antes, a gente não pode culpar a pandemia por todos os problemas. Já acontecia antes, mas agora as coisas ficaram mais intensas, né? Dormindo meia-noite, 1h da manhã, várias crianças. E aí vem essas crianças com a queixa não é dormir tarde, a queixa é: doutor, meu filho, ele não está falando, meu filho não está desenvolvendo, ele não está interagindo, né? Alguns realmente têm alguma alteração neurológica, mas alguns estão tendo esses sintomas fruto de privação de sono, né? Dormindo muito tarde, dormindo de quantidade inadequada, tanto qualidade quanto quantidade. Então, é importante entender que tudo que o neném aprende durante o dia, que eu falo assim, durante o momento que está em vigília, né? O que é vigília? O momento que está acordado, ele fixa aquilo como se impregnasse no cérebro, ele entrasse ali e ficasse memorizado
durante o sono, senão não aprende. Não adianta você ensinar, não adianta você perder horas e horas ensinando ali para o seu filho, se ele não dorme bem, aquilo não vai fixar na memória dele. Tá? E outra coisa importante, o sono previne doenças não só físicas, como doenças emocionais. Quais doenças que o sono previne? São inúmeros, daria para ficar aqui até meia-noite falando para vocês. Eu vou citar algumas que vocês conhecem. Obesidade, então uma privação de sono é uma das causas, né? Daqui a pouco eu vou falar o que a privação de sono causa, mas o sono ele ajuda a gerar um funcionamento adequado da produção hormonal, então de todos os hormônios, inclusive hormônios que são secretados por uma glândula que fica na base do cérebro, que é a pineal. Essa glândula, ela comanda todas as outras glândulas do organismo. Então, uma criança que tem privação de sono crônica, ela pode ter desregulação de cortisol, pode ter desregulação de hormônios da tireoide, de hormônios secretados pelo pâncreas, que vão combinar muitas vezes com obesidade e diabetes, tá bom? Então, o sono previne. Outra coisa, o sono é no momento do sono onde ocorre o pico de um hormônio que é o GH, que é o hormônio do crescimento, né? E esse hormônio do crescimento, ele, como o próprio nome diz, ele ajuda no crescimento, mas ele ajuda na renovação de células. O tempo todo o nosso organismo, células estão morrendo e células estão nascendo, né? Nossa pele, por exemplo, bilhões de células estão se renovando no dia a dia. E aí esse hormônio também, esse GH, ele é importante nessa renovação celular. Então, a falta desse hormônio, ele pode impactar no apetite da criança e pode impactar no crescimento da criança. E, principalmente no adulto, ele pode impactar alterando a renovação de células, consequentemente propiciando ou sendo o empurrãozinho que faltava para gerar algum tipo de câncer. Então, inclusive a gente pode afirmar isso, que dormir bem previne alguns tipos de câncer. Então, olha só a importância do sono que tem na vida da criança e na vida do adulto. Eu citei algumas coisas, mas como eu disse, daria para falar muito aqui. E a privação de sono, né? O que é a privação de sono? Qual é o conceito de privação de sono? É dormir menos do que o necessário. E dormir, em criança principalmente, dormir menos que o necessário e dormir também em horário inadequado, porque pesquisas já comprovaram, teve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que comprovou que uma criança que dorme 8 da noite e acorda 6 da manhã, quanto tempo que essa criança está dormindo? 10 horas de sono. Então, cada faixa etária tem uma necessidade de sono. Então, vamos supor que seu filho precisa de 10 horas de sono. Essa pesquisa mostrou que crianças que dormem 10 da noite e acordam 6 da manhã, 8 da noite e acordam 6 da manhã, ou seja, dormiram 10 horas de sono, comparados com crianças que dormem meia-noite e acordam 10 da manhã, todas as duas linhas de pesquisa, as duas crianças, dois tipos de crianças, né, esse grupo de crianças que dorme 8 da noite comparado com o que dorme meia-noite, todos dormiram 10 horas. Então não teve diferença em relação a tempo de sono. Então não é só o tempo de sono que impacta. Esse estudo mostrou que o horário depois das 9 da noite ele tem impacto na diminuição da produção de hormônio de crescimento, com todas essas consequências que eu já citei, né? Além de alterar o crescimento, a criança cresce menos, tem menos apetite também, porque esse hormônio ele impacta no apetite. Né, essa questão da renovação celular, que previne alguns tipos de câncer. Mas essas crianças elas têm muito mais agitação no dia seguinte, essas crianças que dormem tarde acordam tarde, mais dificuldade de concentração, mais irritabilidade. Então não é somente a quantidade de sono, a quantidade também é importante, mas a qualidade em relação a dormir cedo, fazer as sonecas adequadas durante o dia. Alguns pais vão segurar acordado de dia, ou alguns colocam em alguma atividade, por exemplo, que justamente naquele horário que a criança iria dormir, vamos pôr na natação, vamos pôr na escolinha naquele horário. Então a gente precisa, antes de você matricular seu filho numa escola, antes de você matricular numa natação, no judô, a prioridade é ver, vai atrapalhar o sono dele? Então vamos pôr no outro, não é para não colocar, mas vamos colocar no outro horário, né? Então a prioridade é o sono é a prioridade. Tudo vem depois, né? Então você vai ajustar a alimentação de acordo com o horário que ele dorme e acorda, você vai ajustar as atividades de acordo com o horário que dorme e acorda. O sono tem que ser, na vida do seu filho, a prioridade. Isso tem que ser uma das primeiras coisas. É sono, alimentação e estímulos adequados. Isso é a base
para toda criança, principalmente os bebezinhos, os primeiros 3 anos de vida. O impacto é para a vida toda. Crianças que não dormem bem nesses primeiros 3 anos de vida podem ter problemas a longo prazo, inclusive problemas emocionais, problemas de obesidade, de diabetes, que às vezes depois vai ser tarde para corrigir. Então, nos primeiros 3 anos é o impacto principal a longo prazo. Mas em qualquer fase que seu filho esteja, esses impactos que eu vou citar agora de privação de sono, eles são importantes, tá? Quanto mais novo, mais preocupado com isso a gente tem que estar. Então, lembrando, o sono não é só para dormir. Eu citei alguns exemplos, algumas coisas que são prioridade no sono, que são mais importantes no sono, mas tem vários outros processos fisiológicos que ocorrem durante o sono, tá bom? Podem mandar perguntas, tá, pessoal? Depois, quando eu terminar a minha explanação, tô falando bonito hoje, minha explanação. Terminar minha fala aqui, aí ó, já chegou a perguntinha, só de eu falar. Deixa eu ver aqui, a primeira que mandou aqui, a mamãe que aprende e compartilha. Então, a primeira pergunta que eu vi aqui é dela. Então, depois eu volto aqui na sua pergunta, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Eu acho que não. Antes dela, não. Beleza, só para eu saber aqui mesmo, que aí depois eu vou voltar aqui. É a mamãe que compartilha, que aprende e compartilha. Isso aí, então você vai aprender hoje aqui e vai compartilhar essas informações aí no seu Instagram aí. Mamãe que aprende e compartilha. Legal o nome do seu Instagram. Depois eu vou entrar lá para ver. Então, o que a privação de sono ela vai trazer? Vai trazer impactos a curto, médio e longo prazo na vida da criança e na vida dos adultos. Eu vou falar mais da criança, mas tudo que eu falar para a criança também vale para adultos, tá? Mas eu vou falar também para os adultos, principalmente para as mamães, né? Que a gente fala das mamães porque geralmente é quem está mais na linha de frente aí, mas tem papais também, inclusive na minha comunidade do Facebook tem alguns pais que fazem papel de pai e mãe, né? Então a gente vê isso também, né? Bacana. Então, qual o impacto? O primeiro impacto, o que é impacto a curto prazo? A curto prazo, assim, se seu filho não dormir bem hoje, o que vai acontecer com ele amanhã? Né? Se ele não dormir bem essa semana, como que ele vai ficar essa semana? E a médio e longo prazo, se ele ficar um mês sem dormir bem, se ele ficar um ano sem dormir bem, né? E outra coisa, os estudos comprovam também, uma criança que dorme mal hoje, se seu filho dorme mal com 6 meses, por exemplo, ele tem 6 meses de vida, ele dorme muito mal, acorda muito à noite, mama a noite toda, não faz as sonecas direito durante o dia, você pode ter certeza que é grande chance dele com 1 ano dormir mal, grande chance se ele dorme mal com 1 ano, com 2 anos ele dorme mal também. Então isso é um mito, né? Falar assim, com o tempo melhora, não melhora se não forem tomadas atitudes corretas. E são atitudes simples, que não são fáceis, mas são simples e que modificam todo o padrão da vida da criança e da família, né? Hoje eu vou focar mais no problema, quais os prejuízos que seu filho vai ter, né? E depois a gente faz uma outra live falando de como solucionar esse problema. Inclusive eu já fiz, né, como fazer meu filho dormir melhor à noite e tal, mas faremos outras aí. Então, eu gosto muito de focar nesses 3 pilares, né, que é o sono, alimentação e estímulos para o desenvolvimento. Porque uma coisa está atrelada à outra. É impossível você fazer seu filho alimentar bem se ele não dorme bem, né? Chegam pais aqui falam, doutor, meu filho não está comendo, ele não almoça, não janta. A primeira coisa que eu falo assim, que horas que ele dorme? O que tem a ver, doutor? Não, que horas que ele dorme? Que horas que ele acorda? Eu preciso saber do sono, porque geralmente o sono tem impacto na alimentação. E o contrário também, se você não alimenta bem, vai ter impacto no sono. Se o seu filho não recebe os estímulos necessários que ele precisa durante o dia, porque tem que ser os estímulos necessários também, porque o excesso de estímulo atrapalha no sono e na alimentação. A falta dos estímulos atrapalha no sono e na alimentação, então tem que ser os estímulos corretos na hora certa. Então tudo isso é impactante, então eu sempre trago esses temas aqui para que as pessoas entendam que os 3 têm que andar juntos. Não adianta eu falar só de sono, ou só de alimentação, ou só de desenvolvimento. As mães têm que estar antenadas para os 3, né? Então sempre, eu não me preocupo muito com alimentação, não. Tem que preocupar, porque a alimentação ela impacta no sono. Eu não me preocupo muito com o sono, não. Tem que preocupar. Eu não me preocupo muito com os estímulos. Não, meu menino está esperto. A gente precisa saber, porque às vezes não é porque ele não está esperto, às vezes ele está sendo estimulado na hora errada. Isso vai impactar muito diretamente no sono e na alimentação, tá bom?
Então é isso, a curto prazo. Então é aquilo que acontece, se seu filho não dormir hoje, o que vai acontecer para ele amanhã ou depois? Irritabilidade, esse é o primeiro sintoma, o primeiro sinal, né? Como eu disse no início, eu atendo crianças que vêm para consultar porque estão irritadas, a mãe quer remédio para acalmar o menino, às vezes já está até dando, né? Estou dando camomila e não sei o que, e passiflora, e chá de maracujá, maracujina, não adianta, né? A gente sabe, quem dera que adiantasse, né? Tem mais, o que a gente fala é efeito placebo, né? Efeito placebo. O que é o efeito placebo? A mãe acredita que aquilo vai funcionar. Ela fala, não, eu vou dar um chá de camomila para o meu filho, realmente ele vai acalmar. E aí, às vezes, não são todas as vezes, mas quando a causa da irritabilidade da criança é a mãe, porque em alguns casos né? A mãe não, quem está com a criança, não estou culpando as mães não, coitado das mães, já recebem culpa de tudo, né? Mas às vezes a mãe está passando por algum problema pessoal, ou algum problema no casamento, ou algum problema no trabalho, e está chateada, irritada, e acaba, o bebê é reflexo, o bebê, a criança é reflexo da família, né? Se a família não está bem, o bebê não fica bem, né? Então, aí às vezes a mãe dá aquele chazinho de camomila ali para o neném e fala, nossa, isso vai resolver? E ela acalma achando que aquilo vai resolver, e às vezes só dela acalmar impacta. Mas quando é o sono o problema, não vai impactar. Então, esses medicamentos não adiantam, né? Vou dar Rivotril pro meu filho. Vai adiantar, mas aí você vai adiantar, né? Você vai gerar um problema muito maior, né? Dependência química e o efeito colateral do medicamento, né? Então, a gente não dá medicamento para sono. Em raras exceções, tem casos que a gente precisa dar sim, né? Tem alguns distúrbios neurológicos que precisam. Mas em 99% das vezes, quando a criança não está dormindo bem, ela vai ficar irritada. E dar remédio tanto para acalmar quanto para dormir não vai resolver o problema, tá bom? Você vai gerar um problema muito maior, né? Muitos ficam atrás de uma solução milagrosa para resolver o problema, né? Mas não existe uma solução milagrosa. A solução é mudanças de atitudes, mudança de rotina, que isso impacta na criança, tá? Mas eu falei que não ia falar de como solucionar o problema. Hoje nós vamos falar da importância. Então a irritabilidade é o primeiro sinal. Não dormiu bem, no outro dia fica irritado. E diferente do adulto, que o adulto geralmente não dormiu bem, o que vai acontecer no outro dia? Fica irritado também, mas fica sonolento, bocejando, que sono, sem ânimo para as coisas. Nossa, só de falar deu sono aqui, mas essa noite eu dormi bem. Fica cansado, o adulto fica cansado, fica sem ânimo, fica preguiçoso. Mas a criança, e principalmente nos primeiros 5, 6 anos de vida, acontece o contrário. Não dormir à noite, ele fica, se ele já é ligado no 220, ele vai ficar no 440. Ele fica 10 vezes mais agitado no dia seguinte. Então fica irritado e agitado. Então isso no curto prazo, né? No dia seguinte você percebe isso. E aí isso tem um risco muito grande de gerar aquele ciclo vicioso que a gente fala. O que é o ciclo vicioso? Ele não dormiu bem à noite, no outro dia fica agitado, e principalmente os que estão na idade de ter a sonequinha de dia, às vezes por estar muito agitado, não consegue entrar na soneca de dia, e aí por não entrar na soneca de dia, não dorme bem naquela noite seguinte, e aí uma coisa que era a curto prazo vira a médio e longo prazo. Então a gente precisa entender. Outro impacto no curto prazo, que já acontece, que também acontece no longo prazo, é perda de apetite, por conta da falta da produção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele é produzido o tempo todo, não é só à noite, né? Mas o pico de produção dele é entre 11 da noite e meia-noite. Os estudos mostram, né, que fizeram dosagem dele em vários momentos do dia, viram que é entre meia-noite e 11 e meia-noite. Mas para produzir adequadamente esse hormônio do crescimento, é importante que a criança já esteja dormindo há pelo menos 2 horas, ou seja, por que determinaram que 9 horas da noite é um momento melhor para a criança dormir, um momento mais máximo para a criança dormir. Então, entre 7 e 9 da noite. Pode ser antes de 7, de preferência não, entre 7 e 9. Depois de 9 fica tarde, porque depois de 9 atrapalha a produção do hormônio do crescimento. É uma das causas, tem outras causas também, tem outros motivos também, aliás. Então, entre 7 e 9 da noite seria o máximo, mas não é 9 da noite, o menino está correndo para todo lado, pega aí e fala, agora vamos dormir. Não, porque se fizer isso aí, quem vai dormir é 10, é 11. Então, se você quer que dorme 9, eu já ia falando agora, já falando a solução. Eu não consigo não falar como mudar a rotina. Mas é importante que as pessoas tenham uma visão, que se você quer que dorme 9, você tem que começar o processo 8. Se você quer que dorme 8, tem que começar o processo 7. Demora um tempo para o organismo começar a produzir melatonina, aumentar a produção de melatonina, diminuir o cortisol e aí a criança entrar em adormecimento.
Então, a perda de apetite, ela é um dos sinais que acontece não só a curto, mas a longo prazo também. Então, irritabilidade, agitação, perda de apetite, né? Isso vai perpetuando com o passar do tempo, vai piorando, e se a gente não tomar cuidado, entra nesse ciclo vicioso. Dores no corpo, que na criança menor, no bebezinho, às vezes vai impactar chorando, né? Vai manifestar chorando. Mas uma criança maior começa a ter dor na perna, dor na barriga, dor na cabeça. Isso adulto também, com privação de sono, né? Noites sem dormir, principalmente quando elas começam a se repetir, dá dor de cabeça. A pessoa começa a ter dor de barriga, dores no corpo, fadiga. Então, a criança não é diferente, mas a criança às vezes não fala, tá doendo na minha cabeça. Ele fica chorando, irritado, e às vezes os pais, esse menino tá pirracento demais, não, menino pirracento. Eu já atendi aqui muitas crianças que vieram com a queixa da criança, porque a gente, quando analisa, conversa com os pais, né? A gente tem um questionário que a gente aprende na medicina, todo médico aprende isso. Alguns esquecem, mas todos aprendem. Que chama semiologia, a parte mais importante da medicina. A semiologia médica, que é como a gente aborda o paciente, como a gente conversa com o paciente. Né? A semiologia, a forma da gente abordar o paciente, da gente conversar com o paciente, da gente principalmente ouvir o paciente, que a gente tem que ouvir muito, né? Ouvir muito o paciente, ouvir o que ela tem a dizer. Quando a gente fala paciente, no meu caso, ouvir as mães, os pais, né? E uma das primeiras coisas dessa semiologia a anamnese, né? A anamnese, essa conversa com o paciente, chama queixa principal. Então, essa queixa principal é aquele motivo que veio ao consulta. Marquei a consulta por isso. Alguns vêm de rotina mesmo, né? Bebezinho tem que vir, mas alguns vêm com uma queixa. A maioria, mesmo na consulta de rotina, vem com uma queixa. E às vezes a queixa é: nossa, esse menino tá pirraça. Nossa, mineiro que tem mais levar. Nossa senhora, esse menino tá pirracento demais, doutor. E às vezes o motivo entre aspas, pirraça, né? Tadinho, a maioria das vezes não é pirraça, não. É irritabilidade. A própria criança não está se aguentando de tão irritada, né? Ela começa a lutar contra o sono, a não querer comer, e vai virando literalmente uma bola de neve. E às vezes a gente acha que o problema é porque esse menino não tem limite, né? Você não está pondo limite nele, ele está fazendo teimoso e tal, não sei o quê. E às vezes a solução é dormir melhor, né? Então, vem chorando porque está com dor no corpo. Realmente, às vezes a dor no corpo está aparecendo por privação de sono. E às vezes acaba, né, dependendo, vai num profissional de saúde, aí esse menino está chorando muito. Aí faz exame, faz isso, faz aquilo, faz raio-x, faz ressonância e pede exame, tudo quanto há. E às vezes a solução é uma coisa tão simples, que é a base de tudo, né? A base de tudo é o sono. Dormir bem, isso vai melhorar muitas vezes os sintomas da criança, né? Então a gente precisa estar atento para isso. Se o seu filho está muito irritado, uma das coisas que a gente precisa ver: será que ele está dormindo adequadamente? Será que ele está alimentando adequadamente? É uma das coisas que a gente precisa ver, tá bom? Isso já tem impacto já no dia seguinte. Você não dormiu bem hoje, no outro dia ele vai ficar choroso, tanto porque fica irritado, né? Mas também porque pode estar tendo dor no corpo mesmo, tá? Então esse impacto a curto prazo. E a médio e longo prazo: quando a gente fala médio e longo prazo, são semanas sem dormir, meses sem dormir, anos sem dormir, que a gente atende aqui, né? Eu atendi um bebê essa semana que veio, a queixa principal dele era estar muito irritado, estava teimoso, irritado, e também estava com alguns outros sintomas, mas e eu vi que há 6 meses atrás eu tinha atendido com a mesma queixa, tinha orientado. Falei: olha, vai fazer isso para que ele durma cedo, para que ele durma melhor. E, doutor, é difícil demais. Nossa, é difícil demais da conta. A gente acaba dormindo meia-noite, 1h da manhã, vendo televisão, e ele fica com a gente. É difícil demais, né? Pode ser difícil, mas é possível fazer. E é uma implementação. É difícil naquele primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas passa 1 semana, 2, 3 no máximo. Geralmente é 3 semanas para as coisas ficarem boas. E aí a mudança acontece, e aí a criança modifica todo o perfil dela. E para a família é muito mais fácil ficar ali 3 semanas implementando as modificações e depois ter noites tranquilas de sono e os benefícios que essas noites vão proporcionar, do que passar 6 meses, 1 ano, 2 anos e vai a vida toda, se a conduta não for tomada. Não existe como eu disse, não existe uma solução mágica. Quem prometeu uma solução mágica é mágico. Só se for mágico, né? Quem acredita em magia, eu não acredito. Então as consequências a curto prazo eu citei. Agora a médio e longo prazo, semanas, meses,
anos assim. Desatenção, né? Tem crianças que são muito desatentas, adultos desatentos também, porque não dormem bem, né? A dificuldade de concentração. Existe o distúrbio que é TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que não é gerado pela falta de sono, não. Mas tem crianças que têm falta de sono e tem sinais como se fosse uma criança que tem TDAH. Às vezes chega a confundir a gente. Esse menino está tão agitado, está tão impulsivo aqui, mas ele não está dormindo. E aí melhora o sono, a criança modifica. Né? E mesmo a criança que tem TDAH, que não está dormindo bem, ela fica muito mais agitada, muito mais desatenta. Tá? Então, lembrando, não estou falando que falta de sono é causa de desatenção, que é causa de TDAH, que é causa de autismo, não estou falando isso. Mas uma criança que já tem uma alteração na concentração, né, tanto o TDAH quanto uma criança que tem o transtorno do espectro autista e não está dormindo bem, os sintomas vão ficar muito mais exacerbados, né? E alguns confundem, a gente começa a achar que a criança realmente está com o TDAH e às vezes não está, né? Às vezes é porque realmente porque não está dormindo, fica muito agitada, irritada, então tem todos os sintomas parecidos e às vezes não é, né? Então a desatenção é um dos sintomas que acontece na criança e no adulto também, né? A longo prazo também distúrbios do humor, a criança fala, nossa, esse menino, o pessoal fala assim, esse menino é marrento, né? Menino bravo, esse menino está sempre de cara ruim. Adulto, a gente vê muito isso, né? O adulto que não está, que às vezes está infeliz com a vida ou com alguma coisa, com um casamento, né? Acaba ficando de cara amarrada, né? Eu detesto gente de cara amarrada. Contamina, né? Do mesmo jeito que o bom humor é contagiante, o mau humor é contagiante também. Você está perto de alguém que está com cara amarrada, é a pior coisa do mundo. E não é esperado isso de uma criança. Tem dia que a criança está brava, né? Que quis uma coisa, você não deu, está nervosa, é coisa que passa, daí a pouquinho já está brincando. Uma criança que está mal-humorada sempre, isso não é esperado, né? De uma criança. Então a criança, geralmente a gente vê, a maioria das vezes está brincando, está rindo, e às vezes acabou de bater a cabeça, chorou, daí a pouquinho já está brincando, rindo de novo. Então é isso que a gente vê na maioria das vezes. A criança está sempre irritada, está sempre mal-humorada, está sempre de cara amarrada. Uma das coisas que a gente precisa pensar é privação de sono, né? E a privação crônica de sono pode dar isso, tá bom? Obesidade, então, é uma das coisas também que a gente precisa pensar. A obesidade, ela tem, junto com o Covid-19, com a pandemia do Covid, está havendo uma pandemia junto de obesidade, sobrepeso, né? Alguns que estavam com peso bom viraram sobrepeso, os que estavam sobrepeso foram para a obesidade, né? Tem sido muito frequente, eu atendo todos os dias aqui no meu consultório. Então a gente precisa ter um olhar para essas crianças. E uma das coisas que ninguém pensa tem que dormir cedo. O dormir cedo, dormir bem, o sono de qualidade tem impacto, porque quando você dorme, você diminui, quando você tem um sono restabelecedor, você diminui o cortisol, e o cortisol ele é um hormônio que pode aumentar a obesidade. Você faz com que o pâncreas produza a quantidade adequada de insulina, prevenindo inclusive diabetes. Então tem estudos comprovando que a privação de sono crônica ela vai proporcionar obesidade, aumentar as chances de obesidade, não só infantil como adulto, e diabetes, tá? Então são doenças que têm impacto já nas poucas semanas já de privação de sono, a gente já começa a ver uma elevação do ganho de peso da criança, né? Mas eu falo, mas aí você não falou que diminui o apetite? Apesar de diminuir o apetite, principalmente para coisas saudáveis, né? Para almoço, janta, ele aumenta o acúmulo de gordura, principalmente gordura abdominal, tá bom? E o diabetes, né, tanto pela fisiologia dessa parte da obesidade, porque a obesidade pode aumentar o risco do diabetes, mas também diretamente por alterar o funcionamento do pâncreas, tá? E o impacto que a gente vê aqui também direto no consultório, que é baixa de imunidade. A criança começa a adoecer muito, começa a adoecer de doenças que são tratáveis facilmente, toma um remédio melhor, ou às vezes melhora espontaneamente, mas começam a não melhorar dessas doenças e ficam às vezes agarrados naquela doença, tem que internar por uma simples infecção de garganta ou de ouvido, coisas que você trataria ambulatorialmente em casa mesmo e não começa a não melhorar porque a imunidade fica baixa, né? Então, outra coisa também que muitos querem, uma solução milagrosa, né? Doutor, você podia passar um remedinho para melhorar a imunidade dele, que eu não quero que ele pegue a Covid, não. Aí eu pergunto, que hora que está dormindo? Dorme 1h da manhã.
que ele está almoçando? Ele almoça nugget, miojo. Aí não adianta, você pode dar remédio para ele. E a maioria dos remédios, eu vou falar, muita gente vai ficar chateado comigo quando eu falo isso, porque tem muitos amigos que são representantes de laboratório, que representam medicamentos. Eu tenho amigos pediatras que receitam esses medicamentos, mas esses remédios para aumentar a imunidade, na grande maioria das vezes, é jogar dinheiro fora. Você está jogando seu dinheiro fora. Você não tem estudo nenhum científico comprovando isso. Fala assim, nossa, doutor, esse remédio aqui, vem uns representando a bala. Esse remedinho aqui é uma beleza. Você passa, os meninos param de adoecer. Aí eu olho na bula do remédio, fala que o menino toma, não adoece. Aí eu falo, cadê um estudo científico que comprova isso? Ah, não tem não, mas nosso doutor fulano lá, ele usa e falou que os meninos pacientes pararam de adoecer. Eu falo, o doutor fulano falou, né? Então tá bom. O dia que esse doutor fulano fizer um estudo científico e comprovar isso, você traz aqui que eu vou receitar todo dia esse remédio, mas por enquanto não tem, né? Então assim, não adianta ficar dando remédio para aumentar a imunidade. Seu filho tem que dormir cedo e ter alimentação saudável, né? E tem, inclusive eu já fiz live sobre isso, né? Não é só isso, né? Alimentação saudável, dormir cedo e dormir bem, né? Dormir cedo e dormir bem. E ter também, tem outras coisas, brincar na natureza, brincar na terra, brincar no galinheiro, levar na roça, então isso também impacta na imunidade. Mas o sono é um dos principais pilares para a imunidade. Se não dormir adequadamente, nada funciona para a criança melhorar a imunidade, tá bom? Existem sim crianças que têm uma imunodeficiência congênita, inclusive eu tenho pacientes assim, que nasce como se fosse com um HIV, né? O HIV é o síndrome da imunodeficiência adquirida pelo vírus, mas existe crianças que não têm a imunidade, porque já nasceram sem imunidade. Essas crianças não podem tomar nem BCG, elas podem morrer com a BCG, né? Hoje em dia, felizmente, entrou no teste do pezinho a detecção dessa doença. Mas são raríssimos. Aí sim, esses casos precisa tomar medicamento. Não esses que o doutor fulano está receitando. Não, aí o medicamento venoso, que vai, né, uma imunoglobulina, é uma coisa que é altamente específica, né? Não é assim, vamos dar remédio para melhorar a imunidade, vamos dar vitamina D que melhora a imunidade, vamos dar não sei o que melhora a imunidade, vamos dar... É tudo conversa, não funciona. Então é mudança de rotina, é mudança de atitude e dormir cedo. Isso é importante. Quando eu falo dormir cedo, é dormir com qualidade, né? E o dormir cedo é uma das prioridades aí, tá bom? Então lembrar que é a baixa imunidade da criança, tá? Então, eu citei aqui a curto prazo, a médio e longo prazo para a criança. E para a família, qual o impacto que tem, né, a privação? Quem tem um filho que não dorme aí sabe, né? Mais ou menos todos esses sintomas que eu citei, eles estão presentes também na mãe, né? Se o menino não dorme bem à noite, no outro dia fica irritado, a mãe fica cansada e às vezes fica mal-humorado também, né? Então, cansaço e fadiga é o que a gente vê, né, aqui no dia a dia. Chega as mães, às vezes com olheira, maior que a minha, eu tô com olheira também, mas tem umas que chegam com olheira, às vezes estão com o olho caído, tá até no queixo assim, o olho. A mãe olha assim para mim, você fala assim, você pergunta por educação, né? Tá tudo bem? Mas você vê na cara da mãe que não tá, né? Principalmente mãe de nenenzinho nos primeiros semanas de vida, né? Que às vezes mama muito à noite, né? Que às vezes é fisiológico isso, né? Tem fases que é fisiológico. E às vezes está muito cansado, né? E precisa de pessoas na rede de apoio para ajudar. Né? E muitas vezes não tem essa pessoa, ou muitas vezes tem as pessoas, mas não querem ajudar. Né? Eu vou trabalhar, meu marido não ajuda porque trabalha no outro dia. Todo mundo trabalha no outro dia. Trabalhar, cuidar de filho é um trabalho muito maior do que qualquer trabalho que possa existir. Né? Se o seu marido vai arrebentar pedra numa pedreira, na marreta no dia seguinte, você pode saber que cuidar do filho em casa é muito mais difícil do que isso. Então, todo mundo tem que dividir tarefas, todo mundo tem que fazer a sua parte, não é ajudar, né? O pai tem que fazer papel de pai, a avó tem que ajudar fazendo papel de avó, a mãe tem que fazer o papel de mãe, e, se possível, ampliar essa rede de apoio, mas as mães ficam muito cansadas realmente, e a gente vê no olhar dele o cansaço, a fadiga, a falta de ânimo, falta de disposição, falta de atenção também, né? Então, quando a mãe não está dormindo adequadamente porque o filho não está dormindo, vai ter impacto no trabalho, no estudo dela, se ela estiver trabalhando fora, estiver estudando, a dificuldade na memorização, dificuldade realmente na atenção, como acontece na criança, a queda de imunidade, né? Então a gente vê também o adulto adoecendo muito porque não está dormindo adequadamente, né?
e uma tristeza tremenda, irritabilidade, tristeza. Isso vai virando também uma bola de neve, porque a mãe começa a perder literalmente o prazer de maternar, né, de ser mãe ali, porque fala, nossa, está sendo tão difícil, está sendo um fardo tão grande, né, aquela famosa frase que eu não concordo, que ser mãe é padecer no paraíso. Para mim isso não é real para a maioria das mães, mas poderia não ser se com mudanças de atitude. Então isso gera uma tristeza muito grande, isso gera uma autocobrança, fala, nossa, eu tô... E aí começa, né, entra no Instagram e vê que tem outras mães super felizes, né, que a gente vê só postagens bonitas com a família, ninguém sabe o lado negativo das pessoas, só o positivo, parece que o negativo só acontece com a gente, né, e aí caminha para uma depressão, caminha para outras coisas piores, ou às vezes é uma pessoa que já estava com aquela, como se faltava só um empurrãozinho ali para entrar num síndrome do pânico ou na depressão, e as privações de sono vão ser esse empurrãozinho que faltava. Então a gente precisa ter essa ideia, a gente precisa ter essa certeza de que o sono tem que ser o sono de qualidade tem que ser uma das prioridades na vida do seu filho e na sua vida também, tá bom? Então isso é importantíssimo, tá? Eu não vou falar de tratamento, eu não vou falar de como evitar noites mal dormidas, porque isso vale uma live. Mas uma das coisas que tem sido uma pandemia junto com o Covid, junto com tudo que ele trouxe, é uma pandemia de tela, a intoxicação digital. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento há poucos dias, final de janeiro, falando dos riscos da intoxicação digital, né? E cada vez mais novas as crianças têm sido expostas a essa intoxicação digital, que é o excesso de tela, né? Que uma das causas a curto prazo é atrapalhar o sono, atrapalha a produção de melatonina, eleva o nível de cortisol, né? Então a gente precisa ter uma atenção para isso aí, colocar horário e sempre tem uma solução, sempre tem uma alternativa, tá bom, pessoal? Eu acho que basicamente é isso aí, né? Tem várias outras coisas, né? Os estudos mostrando que a longo prazo, uma criança que tem privação de sono, principalmente quando ela é desde a primeira infância, ela pode ter mais problemas cardíacos, problemas do coração, pressão alta, né? Que vão às vezes manifestar na idade adulta, inclusive adultos, diretamente, adultos que dormem mal, aumentam também o risco de pressão alta, né? Então são vários os problemas, e esses problemas, como eu disse, muitas vezes não são identificados, os problemas são identificados, mas a causa dele muitas das vezes não é identificada como sendo a privação de sono, né? Então muito se fala, a criança não está comendo, então vamos ver o que está acontecendo na hora da comida, e às vezes porque não está dormindo, meu filho está irritado, então vamos dar um remédio para acalmar, e às vezes o problema é o sono. Então a gente precisa ter uma atenção muito especial. Toda mãe, todo pai tem que saber, meu filho tem qual idade? Tem X idade. Então ele tem que dormir Y horas por dia. Então, ótimo. Então tem que ter essa noção. Do mesmo jeito que você tem que saber, meu filho tem 7 meses, ele tem que estar engatinhando? Será? Ele tem que estar sentando? Será? Então, são perguntas. Também não vou falar sobre isso agora, que não é a live de marketing e desenvolvimento. Mas do mesmo jeito que a gente precisa saber o que é esperado de desenvolvimento para o meu filho naquela faixa etária. O que é esperado? Um neném de 2 meses? É esperado um neném de um mês andar? Não é esperado. Um neném de 1 ano é esperado andar? É esperado andar. Então, isso as mães têm noção, mais ou menos, né? O que é esperado em cada faixa etária. Algumas ficam na dúvida e tal. Mas o sono, muitos não têm essa noção. O que é esperado? O que o neném, nas 24 horas do dia, quantas horas ele tem que dormir? Né? E varia muito, né? O nenenzinho, nos primeiros dias de vida, das 24 horas do dia, ela dorme até 20 horas, 18, 20 horas, 16 horas. Vai diminuindo a quantidade de sono, de necessidade de sono com o passar dos meses. Né? Quanto de sono de dia tem que dormir, quanto de sono à noite. Então isso é importante os pais entenderem e modifica de acordo com a faixa etária, tá bom? Já fiz live sobre isso, faremos outras aí, tá bom? Então hoje eu quis fazer com que vocês que estão assistindo e quem for assistir depois, né, quem for ver no YouTube também, que eu vou jogar esse vídeo lá, tenha uma noção de quão importante é o sono. Porque a partir do momento que a gente sabe da importância de uma coisa, a gente começa a correr atrás de solucionar o problema caso ele exista, né? Não adianta falar assim, meu filho tem que dormir melhor. Por que ele tem que dormir melhor? É só para ele descansar. Não é, tá bom? Então é o que eu disse aqui hoje. Deixa eu voltar aqui nas perguntinhas. Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar daqui. A Jaque, a minha secretária, está lá na praia mandando perguntas aqui para mim. Obrigado. Então...
Antes, eu acho que a primeira pergunta foi da mãe que aprende e compartilha. Deixa eu voltar lá em cima, mas eu tinha visto isso. Ela mandou a primeira aqui da Aline Barbosa. Deixa eu ver se tem alguma, se tem a mamãe que brinca e compartilha. Brinca e compartilha ou aprende e compartilha? Deixa eu ver o que é aqui, se é brinca e compartilha ou se é aprende e compartilha. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Não sei se ela tirou a pergunta também, às vezes. Pois é, ó, tem a Juliana Silva aqui, antes tem uma da Juliana Silva. Meu filho chora muito antes de dormir, tem 20 dias. 20 dias? Ô Juliana Silva, GMS. Oi Juliana, olha, não é bom, não é que não é bom, eventualmente isso pode acontecer, né? No momento, um nenenzinho de 20 dias de vida, no momento que está com cólica, é uma fase que pode estar aparecendo cólica, fala assim, isso sempre acontece 6 horas da tarde, por exemplo. De 6 às 9 ele chora muito. Não, mas todas as vezes que ele vai pegar no sono, né, na sonequinha, ele chora muito. Então, se isso realmente for assim, tem alguma coisa que pode estar acontecendo, tá bom? Aqui é mais difícil, né? Porque como tem muita mãe, eu não consigo interagir muito, igual lá na comunidade. Eu consigo perguntar detalhes, que leite que tá mamando, como é que tá e tal. Mas assim, eu vou falar algumas coisas aqui com o intuito de te ajudar. Nessa idade, né? Tá muito novinho, imagina que tá mamando leite materno. Mas enfim, se for leite materno ou fórmula, a orientação é mais ou menos a mesma. A questão é essa. Se ele está chorando muito na hora de dormir, é um sinal, né? Como se diz, um sinal de fumaça, né? Dos índios lá. É um sinal de que alguma coisa está desregulada. Geralmente é porque está passando do momento do sono. A gente precisa encontrar o que a gente chama de janela do sono. Com o passar dos meses, você vai perceber, Juliana, que vai ficar mais fácil você perceber isso, você perceber os horários, porque agora ele mama, dorme, acorda para mamar, dorme de novo, fica um pouquinho mais acordadinho, assim, alguns minutinhos, meia hora, e dorme de novo. Então, mas com o passar das semanas, principalmente depois de um mês, depois da 4ª semana, mais evidente ainda depois do 3º mês, ele vai começar a ter, você vai começar a ter uma maior previsibilidade dos horários que ele costuma acordar e dormir. Ele acorda às 6 da manhã e dorme de novo 8. Ele acorda 9 e dorme de novo 10. Vai começar a ficar assim. Então você vai conseguir prever certinho, mais ou menos, aproximadamente, os horários que ele acorda e dorme. E aí você começa a agir antecipadamente. Então, na maioria das vezes, alguma coisa está atrapalhando o neném. Geralmente, ou muita agitação nessa fase, tá? Estou falando nessa fase. Na fase de 3 meses, a gente precisa fazer o que a gente chama de ritual do sono. 1 hora antes da hora que ele vai dormir, você já começa as atitudes. Mas nessa fase, a gente precisa ver se não é algo que está atrapalhando ele a mamar ou a dormir. Porque o neném precisa de ter tranquilidade para mamar. Ele precisa ter conforto e conforto térmico. Então, diferente do que muita gente acha, enrola o neném na manta, o neném fica suado. Eu sempre falo com as mães, ele fica suando a nuquinha, porque geralmente a nuquinha encosta aqui no cotovelo da mãe. Ele está suando a nuquinha. Se ele estiver suando a nuquinha, pode saber que o calor é uma das coisas que está incomodando. E aí, se ele não mama direito, ele não consegue dormir. Outra coisa importante é ter um ambiente tranquilo. Você entra, se possível com ar-condicionado, se possível você ter um conforto também. Você tem que estar com conforto térmico, você não pode estar sentindo calor. Estou sentindo calor, mas eu não vou ligar esse ventilador não, senão vai gripar, porque a vovó falou que vai gripar. Ninguém gripa porque pegou vento, porque andou descalço, porque tomou gelado, porque entrou no ar-condicionado, porque chupou picolé. Isso é tudo mito de 500 anos atrás, mais de 500 anos que vem. Então pode ligar o ventilador. Você tem que estar confortável também. Apoio para a sua coluna, você tem que estar com apoio para os braços, preferência uma cadeira própria para amamentar, mas se não, o mais confortável possível. Tenta gerar o que a gente chama de previsibilidade para o neném. Na hora que for trocar a fraldinha dele, explicar, olha, a mamãe vai trocar a sua fraldinha. O neném, como eu disse, ele aprende com as emoções, né? Então, a mamãe vai trocar a sua fraldinha, a mamãe vai dar o banho em você, a mamãe
vai dar de mamar. Então, tudo que você for fazer, vai falando. Fala, mas o neném de 20 dias entende? Ele não entende ainda aquela frase, né? Mas ele entende que aquele som, quando você fala fralda, ele já fala, sabe, opa, minha mamãe vai mexer aqui. Banho, ele já sabe, opa, eu vou mergulhar naquela água. Ele já começa a entender e aquilo já fica mais tranquilo. Eu vou amamentar, e sempre tentar amamentar no mesmo lugar, sem gente conversando perto, sem gente dando palpite na sua cabeça, isso é importante, sem televisão ligada, sem celular perto, porque se você começa a amamentar mexendo no WhatsApp, por exemplo, você desconcentra, principalmente quando é leite materno, você desconcentra da mamada, e aí o leite para de fluir para a boquinha do neném, porque tem um hormônio que é a ocitocina, que ele é produzido quando a mãe está, principalmente quando a mãe está concentrada na mamada. Tem muita mãe que fala assim, meu neném, ele tem ciúme de mim, quando eu começo a conversar com alguém, ele chora, ele para de mamar e chora, mas não é ciúme, é porque quando você começa a conversar com alguém, para de leite para a boquinha dele, porque para de produzir esse hormônio porque você desconcentrou da mamada. Então tem muito isso. Então às vezes a gente acha que o neném está chorando, também lutando contra o sono, mas pode ser porque ele está com fome, querendo mamar, mesmo tendo leite na sua mama. Às vezes não está saindo leite. Então isso é importante. E se você percebe que isso acontece, principalmente, é 10 da manhã, todo dia ele chora, na hora de dormir. Talvez você comece a fazer esse ritualzinho um pouquinho antes, começa às 9h30, começa às 9, que de repente é o momento que ele precisava estar mais bem alimentado, que ele precisava estar num ambiente mais escurinho. E outra coisa importante que muita gente acha que não deve fazer, não pode deixar, o neném precisa dormir num ambiente tranquilo e mais escurinho. Então, mesmo durante o dia é importante, na hora que o neném acordar, acordou 6 horas da manhã, ilumina o quarto, abre a janela, deixa ele pegar claridade do dia, luz solar mesmo, não necessariamente o sol diretamente, pode também deixar pegar um solzinho, mas a luz do dia, isso é importante, porque aí diminui a produção de melatonina, dá estabilizado o ciclo circadiano, começa a amadurecer por volta de 30 dias. Então, é importante isso, você ter isso daí em mente. Agora, na hora de dormir, não é a hora que ele vai dormir, você entra para esse ambiente, amamenta, já vai quebrando a claridade, preferência dar um banhozinho, coisas para relaxar o neném antes desse momento que você sabe que ele vai estressar. Isso tudo ajuda não só ele a mamar melhor, mas ele concentrar melhor na mamada. Então barulho atrapalha ele a mamar e atrapalha dormir, calor atrapalha, gente conversando perto, televisão ligada, então tudo isso atrapalha. Então alguma coisa está acontecendo, você pode ter certeza, se não é alguma coisa que eu citei, é alguma coisa relacionada ao ambiente que está estressando ele, tá bom? E tentar agir um pouquinho antes, né? Não esperar o sono, ele ficar enjoadinho de sono para você dar de mamar. Dá um pouquinho antes para que ele já entre no processo de adormecimento de barriguinha cheia, tá bom? E te convido a participar da comunidade, que lá eu consigo te dar mais atenção todos os dias, né? Porque às vezes eu oriento uma coisa hoje e amanhã, você teve alguma outra dúvida lá, estou diariamente lá respondendo as dúvidas. Estou falando porque estamos com as vagas abertas, é uma oportunidade para, principalmente quem tem bebezico, pititico, que vai ter mais dúvidas ainda, né? As dúvidas em todas as idades aparecem, né? Mas quanto mais novinha a criança, principalmente o primeiro filho, né? A gente fica fica mais inseguro. Ontem eu atendi uma mamãe aqui que consulta as filhas, com a terceira filha dela. E ela trouxe a nenenzinha de poucos dias de vida, sem uma lista de perguntas. Eu falei assim, cadê a lista? Não tem dúvida nenhuma. Eu falei, que beleza. Primeiro filho traz aquela lista, tem uns que traz até caderno, né? Anotado tanta dúvida. E aí o segundo filho já diminui, o terceiro filho já vai ficando mais tranquilo. Mamãe que aprende e compartilha. Então essa aqui eu tenho que ensinar para ela compartilhar. Doutor, minha bebê tem 1 ano e 1 mês e não dorme direto mais. Ela só dorme no peito. Qual é o posicionamento para ela dormir sem depender do peito? Ô mamãe que aprende e compartilha. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de responder, eu vou responder a sua pergunta, dando algumas dicas sim, mas já vou deixar uma promessa aqui. Então, Titia Rayane, se você estiver ao vivo aí, já anota aí. Titia Rayane é minha sócia aqui, me ajuda nas lives aqui. Uma promessa para a mamãe que aprende e compartilha. Vou fazer uma live sobre desmame noturno. Como desmamar seu bebê à noite. Como fazer ele dormir à noite sem precisar mamar, tá? Então isso é uma promessa minha aqui, que esses dias eu já estava pensando, gente, eu nunca fiz uma live sobre desmame noturno. Por quê?
por medo, né? Medo de quê? Medo de falar coisas que não deve? Não, medo de algumas pessoas não concordarem comigo. Antes eu tinha esse medo, mas hoje eu não tenho mais não. Hoje eu tenho muita tranquilidade, porque eu sei que as mães precisam dormir, né? E as pessoas que falam assim, não, leite materno é livre demanda, até 2 anos de idade, se o neném quiser mamar 24 horas por dia, a noite inteira pode mamar. Quem fala isso, sinceramente, não é a favor do leite materno, porque as mães não aguentam. Chega num ponto que as mães não aguentam. E é muito mais fácil para mim, que é pediatra, aí vai um desabafo. É muito mais fácil para mim, que é pediatra, a mãe chega aqui com 1 ano e 1 mês e fala assim, nossa, meu menino mama a noite toda. Eu falo assim, não, é livre demanda, até 2 anos. Resolvido o problema aí, pronto, é muito mais fácil, né, do que eu explicar como fazer um desmame noturno, quais as estratégias que a mãe tem que ter, porque não é só à noite. Se você quer tirar a mamada da noite, não é só à noite que a gente tem que agir. A gente precisa agir de manhã, a gente precisa agir à tarde, a gente precisa agir à noite. Então, fica a promessa aí, tá? Mamãe que aprende e compartilha. Eu vou fazer a live, não para você só, né? Para todas as mães que têm essa dificuldade, são muitas, viu? Não é só você, são muitas as mães, né? Mas vai uma dica aqui. Então é o seguinte, o neném nasceu, é livre demanda, né? A outra mamãe lá, a Juliana, deve estar nesse processo, pode mamar a hora que quiser, dia e noite, e às vezes vai mamar muito de noite, é normal nesse primeiro mês, o neném querer às vezes mamar de hora em hora à noite, isso é fisiológico. Tem mãe que manda mensagem, doutor, meu menino está mamando de hora em hora à noite, tá normal? Eu falo assim, olha, qual a idade do seu neném? Ele tem 12 dias de vida. Fala, tá normal. Ele tem 1 ano de idade, tá errado, seu neném, 1 ano de idade, ele tem que dormir a noite toda. Não é que ele tenha que dormir a noite, é possível que ele durma a noite toda, né? É possível que ele durma a noite toda sem mamar. E isso vai trazer benefícios para a mãe e para o neném também. Não ficar acordando várias vezes à noite para mamar, isso atrapalha a qualidade do sono. Então a gente precisa ter isso, né? Por que eu falo que eu não fazia esse tipo de live antes e agora eu vou fazer? Porque eu tinha medo de perder seguidor, hoje em dia eu não tenho. Eu quero que quem me siga é quem realmente acredita naquilo que eu estou falando. Senão não precisa me seguir mesmo, não, né? É isso aí. E realmente o que eu falo não é baseado na minha cabeça, é baseado em estudos científicos e baseado também no que eu vejo de desespero das mães. Chegam as mães aqui no meu consultório e falam, olha doutor, eu queria um remédio para secar o leite. Eu falo assim, remédio para secar leite, nem isso corta o coração no pediatra. A gente que é pediatra, a gente batalha para que seja leite materno até os 2 anos de preferência, exclusivo até 6 meses e até os 2 anos. Isso aí é o que a gente batalha para que aconteça e nem sempre é possível, e às vezes não é por culpa da mãe, né? E aí quando a mãe está dando leite, o menino ganhando peso e fala, eu queria secar meu leite, e aí quando eu falo, por quê? Ela fala, porque eu não estou aguentando mais, o meu leite, meu neném mama a noite toda, e eu não estou aguentando mais, e realmente não aguenta, né? E aí ao invés de dar remédio para secar leite, eu oriento a forma correta de fazer para que a criança tenha, para a criança durma a noite toda. Então, uma coisa que é importante você entender, mamãe que aprende, é grande seu nome, né? Mamãe que aprende e compartilha. Olha, o ciclo de sono, ele dura em média de 3 horas. Por que em média de 3 horas? Porque tem idade que dura 1 hora o ciclo de sono. O ciclo de sono é o sono não REM, as fases do sono, né? Basicamente é o sono não REM e o sono REM, né? No bebezinho. No adulto também. Mas aí o sono não REM tem mais fases dentro dele, então não vou ficar entrando em detalhes. Mas é o sono não REM e o sono REM. Nessa idade de 1 ano, a grande maioria dos nenéns é em torno de 3 horas. Então, se o seu neném dorme 9 da noite, você pode esperar, vamos contar aqui no dedo, né? 10, 11, meia-noite ele vai dar uma acordada. Não é possível a gente fazer com que a criança não acorde de madrugada. Isso é impossível. Toda criança acorda de madrugada em algum momento, tem um leve despertar. Aí tem mãe que fala assim, não, meu filho dorme a noite toda. Não, ele dá um despertar, mas você não percebe. Isso é comum acontecer. Então, é mais ou menos a cada 3 horas. Então, você dorme mais ou menos meia-noite, pode ser 11h30, meia-noite e meia, 1 hora, mais ou menos a cada 3 horas, daí lá para as 3 da manhã acorda de novo, lá para as 6. Nem sempre esse acordar é de fome. E nessa idade de 1 ano e 1 mês, pode ser fome? Até pode ser, né? Falando que não pode ser. Mas se for fome é porque ele está ingerindo as calorias na madrugada que ele deveria estar ingerindo de dia. Então, é possível a gente jogar essas calorias para o dia. É impossível, é possível a gente jogar essas calorias que ele está ingerindo de madrugada para o dia. E a grande maioria das vezes a criança acorda de noite,
mama o peito da mãe e dorme de novo, dá 2 sugadinhas e dorme, não é aquela fome de esvaziar o peito, a maioria das vezes. E mesmo quando é aquela fome de esvaziar o peito, é porque ele não está, aí geralmente eu pergunto, e de manhã ele mama? Ah, não, de manhã ele acorda quase não mama, mas justamente porque o que ele está mamando de madrugada, ele não está querendo mamar de manhã. Então a gente consegue isso, mas isso tem que ser com muito carinho, com muito afeto, não pode ser largar o menino chorando, tá bom? Largar o menino chorando, porque isso vai impactar também negativamente no desenvolvimento dele. Então tem que ter uma mudança de rotina. Por isso que eu falei que tem que ter uma live sobre isso. Mas uma dica principal, a gente precisa ter rotina. O neném da cidade precisa ter hora para dormir, precisa ter hora para acordar. A gente não pode deixar dormir até tarde, porque isso vai atrapalhar a rotina alimentar. Aí a gente precisa ver, tá dormindo de manhã? Nessa idade ainda dorme de manhã. Que horas que ele dorme de manhã? A primeira coisa que eu pergunto para a mãe. Ah, doutor, não sei, tem dia que dorme 9, tem dia que dorme 8, tem dia que emenda 6 horas da manhã até 8. Que horas que almoça? Ah, tem dia que almoça 11, tem dia que almoça 1. Tá errado. Ah, que horas que dorme à tarde? Tem dia que dorme 4 da tarde, tem dia que dorme 2 da tarde. Então a gente precisa estabelecer uma rotina. E a primeira coisa para uma rotina é a gente entender o filho da gente. Para entender o filho da gente, como que a gente faz? Fazer um diário. Então, anotar os horários que ele costuma ter sono. E você vai se surpreender com isso. Você vai ver que eles mais ou menos se repetem. Então, todo dia anota, opa, hoje ele começou. E como é que eu sei? Começa a esfregar o olhinho, começa a bocejar ou fica mais enjoadinho. Dependendo da idade, a criança faz alguma coisa nesse sentido, né? 1 aninho de idade, geralmente a criança fica mais mal-humorada ou começa a ficar choroso. Então, se você percebeu que ele acorda às 7, por exemplo, e 9 horas é a hora que ele tem soninho, você vai anotando, né? Todo dia, durante 7 dias, porque pode variar, mas aí não, na maioria dos dias é 9 horas que ele começa a ter sono. Beleza. Na maioria dos dias é 2 da tarde que ele começa a ter sono. Tem dia que é 3, tem dia que é 2h30, mas a maioria que está dando mais ou menos 2 horas da tarde. Então você detectou ali 2 horários que ele tem sono. É diferente da Juliana, que perguntou antecipada anteriormente, que eu falei para ela que nessa idade do neném dela não tem muito como ter uma rotina, uma previsibilidade tão grande. Algumas rotinas sim, de horário para trocar, de local para trocar, local para alimentar. Mas na cidade do seu neném, 1 ano e 1 mês, é possível sim a gente colocar uma rotina alimentar. E aí essa rotina alimentar é possível colocar a partir de 8 meses de idade, né? Porque 6 meses de introdução alimentar, 7 meses está adaptando ainda, 8 meses já é o momento de colocar. Então ele tem que entender que ele tem um horário para almoçar. Então vamos supor que ele durma 9 e acorde de 10 da manhã. Geralmente nessa idade tem que ter uma sonequinha. Nessa idade tem que dormir de 2 a 3 horas durante o dia, né? Então geralmente é uma sonequinha de 1 hora de manhã, uma sonequinha de 1 a 2 horas da tarde. Geralmente a maioria das crianças. Se não tiver assim, tem que ver, porque a falta de dormir de dia impacta na noite. Então você detectou que 9 da manhã e 2 da tarde ele tem sono, 8 da manhã e 1 da tarde, ou seja, 1 hora antes da hora dele dormir, você tem que começar o procedimento. Porque o que a mãe geralmente faz? Ah, meu menino está com sono. Aí pega, dá um banhozinho, entra para o quarto, dá o peito e dorme mamando, põe no berço. E aí resolve o problema. Só que aí, se fizer isso durante o dia, à noite ele vai querer também, e aí ele vai mamar, vai dormir. E aí, quando ele acorda de madrugada, nessa de meia-noite, nessa de 3 da manhã, o que ele quer? Ele associou que ele precisa mamar para dormir. Então ele só vai dormir de novo se ele mamar. Não é porque ele acordou porque estava com fome. Tem muito pai que fala assim, nossa, ele acorda porque perdeu a chupeta. Não é porque acorda que perdeu a chupeta. Ele acordou porque acorda. E se ele dormiu com a chupeta, ele precisa da chupeta para dormir de novo. Se chama associação do sono. Se ele dormiu com o peito na boca, ele precisa do peito para dormir de novo. Se ele dormiu sendo balançado, ele precisa ser balançado para dormir de novo. Se ele dormiu sendo balangado no carrinho, então são associações, assim, chama associações negativas do sono. E nessa idade o peito já é uma associação negativa. Não é que o peito é negativo, mas o peito é positivo. Só que ele tem que ser dado na hora certa. Então, se 9 da manhã ele vai dormir, você já sabe, ele acordou 7, brinca muito, estimula muito até 8, aí 8 horas, 1 hora antes da hora que ele vai dormir, você já pega no colo, dá o peito, aí entra para um ambiente tranquilo, oferece o peito, porque ele não vai estar com sono demais, porque se ele tiver com muito sono também, ele mama um pouquinho e já dorme, e daí a pouquinho já acorda querendo mamar de novo. Isso acontece principalmente de madrugada, como eu disse, pode ser fome sim. Então se ele mamar sem estar com muito sono, ele vai mamar mais tranquilo, né? E aí vai tender a mamar mais. Aí toma um banho, entra para o quarto, já escurece, liga o ventilador, ar-condicionado, dependendo do calor. E aí não deixa ele dormir mamando. Isso que é o principal. Mas tem que começar de manhã. E à tarde você faz a mesma coisa. Vai dormir 2 da tarde, 1 da tarde já começa. Pega no colo, dá o peito, coloca, entra, põe um banho. E geralmente as pessoas fazem o contrário. Faz todo o ritual certinho, mas deixa o peito por último. O peito tem que ser dado em primeiro lugar. E aí, beleza. Tanto para ele mamar bem, quanto para ele ficar mais
não associar que o peito, ele dorme com o peito na boca. E à noite a mesma coisa, dorme 8 da noite, o ideal é dormir 8, no máximo 9, outra coisa. Se você nem dormir meia-noite, 11, isso é outro motivo dele acordar, porque o sono fica com mais, criança que dorme mais tarde fica com mais despertares à noite, é o contrário do que muita gente pensa. Então, vai dormir 8, 7 da noite já escurece a casa, depois das 7 você tem que escurecer, pega no colo, amamenta, entra pro banho e volta pro quarto escuro, não deixa dormir mamando, e aí acordou de madrugada, aí você pode, né, eu vou dar mais detalhes na live, criar um som, por exemplo, dar tapinha no bumbum, devagarzinho ali e tal, na hora que você pôr no berço, faz isso de manhã, faz à tarde, faz à noite, quando ele acordar de madrugada você faz a mesma coisa, mas aí eu não dou o peito, não dá o peito, né, vai ser fácil, né, só não dá o peito, eu sei que não é tão fácil assim, mas se você der, ele dorme na hora, né? Se você não der, talvez ele vai demorar 1 hora para dormir, mas no primeiro dia sim, segundo dia, no terceiro dia começa a melhorar, e ele vai compensar aquilo que ele não mamou de noite, mamando de manhã, né? Você pode dar carinho, tenta acalmar no próprio berço, se vê que ele está chorando mesmo, acalma aqui, mas o choro vai fazer parte, a gente não pode nunca largar o neném chorando, mas a gente tem que entender que o choro vai existir, o choro é uma comunicação, ele quer o leite, ele quer o peito, ele vai chorar. Tem mãe que fala, nossa, ele chora, mas ele chora, né? É difícil não ter o choro nesse momento de tirar a mamada noturna, é muito difícil não ter, principalmente na idade dele, né? Mas se fizer isso de manhã, já vai dando informação para o cérebro dele, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada vai ficar muito mais fácil. Se você fizer isso só na madrugada, além de não funcionar, fica muito mais difícil, tá bom? Isso é importante. Outra coisa que é importante é ter rotina alimentar. Se ele vai almoçar às 11, de 9 às 11, ou seja, 2 horas antes, ele não pode ganhar peito. De 11 a 1, 2 horas depois, não pode ganhar peito. Aí vem os defensores de novo. Defensores entre aspas, que na minha opinião são quem não pensa realmente no aleitamento materno. Não, o peito pode dar, se ele almoçou agora pode dar o peito de sobremesa, pode dar o peito antes do almoço, isso pode realmente com 8 meses, mas chegar com 1 ano se fizer isso, porque depois de 1 ano é fisiológico, diminuir o apetite da criança, né? Diminui para o almoço, diminui para a janta, e aumenta para leite, então o neném começa a querer mamar, você mama toda hora que ele puxa a sua roupa, então é importante ele entender que quando você falar, não, agora não é o momento, vai falar com carinho, com um sorriso no olhar, filhinho, agora não é o momento do peito, agora é o momento do almoço, e ele vai chorar, às vezes não vai almoçar, né? E aí ele ouvindo não para o peito, naqueles momentos que tem que ouvir, que tem que falar não, vai ser mais fácil de noite você falar não, porque se você deixa só para madrugada, é difícil. Então é importante para que ele alimente bem, ele não mamar naquele horário. É importante para que ele jante bem, ele não mamar naquele horário. Então é importante para que ele durma bem, ele mamar um pouco antes da hora de dormir, não dormir com a boquinha no peito. Como eu disse, não é simples, né? Mas é isso que tem que ser feito, basicamente. Mas eu vou fazer uma live em homenagem à sua pergunta aí, que é a pergunta de muitas mães, tá bom? Mas tudo é mudança de rotina. É muito mais fácil falar, não, dá lei matéria, livre demanda 24 horas por dia, 7 dias na semana, até 2 anos. Para mim é muito mais fácil, né? Não tá, outra coisa que eu acho que eu falo que é preguiça que seria eu seria um pediatra preguiçoso se eu falasse é salto do desenvolvimento. Tudo é salto. Você olha, toda idade tem salto. Será que é salto mesmo? Todo menino está desenvolvendo. Todo menino está crescendo. Por que uns estão dormindo bem e outros não? E só o seu filho está passando por salto de desenvolvimento, o filho da vizinha não está? Então, pode ser que tenha salto de desenvolvimento envolvido ali em alguns momentos, mas a gente não pode culpar o salto de desenvolvimento por todos os problemas, tá bom? Senão daqui a uns dias vai subir o dólar aí, vai pôr culpa do salto de desenvolvimento no dólar para subir, porque só falta isso, porque tudo é salto de desenvolvimento, é muito mais fácil, né? O menino não está comendo, é salto, não tá dormindo, é salto, está irritado, é salto, não está falando, é salto, tudo é salto, é muito mais fácil eu culpar o salto do que eu orientar a forma correta da mãe fazer, igual essa resposta da mamãe que aprende e compartilha. Eu precisava de ficar no mínimo 1 hora te orientando isso, e amanhã de novo falar, olha aí, como é que foi? Mais 1 hora, amanhã de novo, é o que eu faço na comunidade, né? Eu oriento e no dia seguinte peço para a mãe voltar, ou no dia que ela tiver dúvida, como eu estou disponível todos os dias lá, e daqui a pouquinho eu estou lá a falar nisso. É mais fácil, né, para mim, por isso que eu estou convidando quem estiver aí e quiser participar, ainda dá tempo, né? A última vez que eu abri vaga, depois que eu fechei as vagas, que a maioria das mamães procuraram, doutor,
podia me colocar e não pode, porque eu não posso pôr muita gente, justamente para poder conseguir orientar, né? Se tiver, tem dia que às vezes tem 3, 4, 5 perguntas igual a sua e eu preciso de muito tempo para responder. Não adianta eu responder, senão eu vou começar a falar daqui um dia que é salto. Por isso que eu tenho que pôr poucas mães. Eu não posso aumentar muito a quantidade de mães. Então, por isso que eu limito as vagas, tá bom? Então, quem tiver interessado é só clicar no link que está na descrição da bio do Instagram do Titi Fabiano, tá bom, pessoal? Então, daqui uns dias eu vou anunciar essa live aí do desmame noturno, mas falar nisso, na terça-feira eu farei uma live junto com a consultora de amamentação Jussara Boto sobre os desafios que as mamães enfrentam aí, né, no processo de amamentação, tá bom? Nós vamos ajudar a esclarecer dúvidas. Tem muitas perguntas mesmo. Eu fico com dó de não responder porque são perguntas muito bacanas, né? Mas infelizmente o tempo é limitado, senão eu não consigo deixar salvo também. O Instagram limita aqui o tempo da live, tá bom, pessoal? Mas eu agradeço demais, eu espero que esse conteúdo que eu falei hoje tenha impactado aí. O principal objetivo, né? Quem entrou no final aí, assista, eu vou deixar salvo não só no Instagram, como no YouTube também. Inclusive quem não me segue lá, é uma oportunidade de seguir, porque você recebe aviso de vídeo novo e o Instagram nem sempre você consegue ver o dia que tem vídeo novo. Mas é importante isso, a gente ter consciência da importância do sono. Não é para descansar o menino só, não. Tem muito mais além disso, né? E com influências a longo prazo. E lembrando que se seu filho não dorme bem hoje, e ele tem 6 meses, com 1 ano ele não vai dormir bem, com 2 anos não vai dormir bem, ele não vai passar a dormir bem só porque daqui a um tempo melhora. Ele precisa de algumas mudanças de atitude para que as coisas melhorem, tá bom? Beijão a todos aí, muito obrigado, vou deixar salva a live aí.